Então você é robista, quer fazer um pequeno reparo no seu veículo. Você identificou um trincado ou um risco fundo e você quer corrigir isso para evitar de ficar entrando água e enferrujando. Primeira coisa é identificar onde está o trincado ou rachado, proteger a peça seguinte, que nem aqui a gente vai passar uma fita crepe, porque se a lixadeira escorregar, ela não machuca a peça, ela vai pegar na fita crepe e isso evita um certo tipo de desgaste ou avaria também. Então isso é sempre importante, principalmente para quem é iniciante, não tem muito hábito de mexer com lixadeira, é bom. Tem várias outras maneiras de estar trabalhando, tá? A gente vai trabalhar dessa maneira para ser mais objetivo. Depois, no final, eu explico alguns detalhes aí. Então bora lá arrancar esse material, disco flap, esse disco é bom para poder arrancar, mas você pode estar utilizando outros. Removido, você não pode encontrar nenhuma parte que esteja descascando. Então é importante você deixar a lata, no caso a massa, nivelada na lata o máximo possível. E se possível for, deixar a lata cromada. Na verdade, como se fosse cromada, né? A lata exposta. Se tiver algum ponto de ferrugem, importante tirar, remover todo o ferrugem. Quanto mais cinza ficar, melhor é, tá? Lembrando que essa situação aqui, o correto seria fazer uma funilaria. Porém, o cliente quer que só corrija esse buraco para não ficar entrando água. Então a gente vai proteger aqui. É legal aplicar um wash primer, ele protege um pouco mais. Lembrando que a massa já tem essa ancoragem e esse protetor. Mas de qualquer forma, eu vou aplicar porque eu fiz uma promessa para ele. Então eu vou aplicar. Antes de aplicar, eu vou abrir um pouco mais aqui com a lixa. Para massa poder ter um pouco mais de aderência e não ficar com degrau, tá? Isso aí é esquema de preparação, mas é bom sempre estar fazendo isso. Então aqui como ficou, ó, removi tudo. Infelizmente tem um furinho, tem os podres. O que já foi acertado com o cliente, tá? Eu não vou consertar nada, não vou fazer funilaria, era o correto. Mas agora eu vou fazer a abertura. As possibilidades de fazer abertura, para quem não tem lixadeira, quem não tem ferramenta, roquite, é você fazer na mão. Então, caso você não tenha, era chegar na lata desse jeito aqui na mão. Você vai sofrer pra caramba, mas tem como fazer. Agora é fazer a abertura. Normalmente a gente utiliza uma roquite. Porém, não tem roquite, vai na mão também. Então você vai aqui, ó, esticar essa, vamos dizer, esse degrau aqui, ó. Você vai deixar ele mais igualado. Você não vai deixar com esse degrau vivo, porque a massa automaticamente ela vai, no longo prazo, ela vai acabar rachando. Deixa eu focar a câmera aqui, aí. Então, o bacana é sempre você alongar, fazer esse esticamento aqui com a lixa 80, tá? Uma lixa 80, lixa seca. Eu, no caso, que tenho ferramenta, eu vou fazer isso com a ferramenta. Mas, que nem eu falei pra vocês, vocês podem estar fazendo isso com a mão, com um taquinho aí, até com um pedacinho de chinelo, vocês podem estar utilizando para segurar a lixa e fazer esse reparo, tá? Então, agora eu vou estar utilizando aqui, vou alongar e vocês vão observar como que é. Lixa 80 também. Então tá aí, ó, abertura feita, tá vendo? Ó? Ela não fica com o degrau, ela fica com mais, um acabamento um pouquinho mais leve. Agora, vou aplicar o wash primer para dar um pouquinho mais de proteção. Lembrando que se caso fosse fazer uma pintura correta, não precisaria aplicar o wash primer antes, e sim, se caso a gente aplicar massa e ficar exposto. A massa por si só ela já tem essas químicas corretas para isso, tá? Então não há necessidade de aplicar um wash primer antes. Como a lata vai ficar exposta, vai ficar no primer, aí eu vou aplicar porque a massa e o primer, eles absorvem a umidade, diferente da tinta, que ela isola. Isso é coisa para próximos capítulos. Mas agora vou aplicar o wash primer, vou aplicar de uma maneira diferente para vocês observar que não exige ter ferramentas para estar fazendo isso. Então a gente vai fazer com uma espuminha. Vamos estar catalisando e fazendo com uma espuminha. Então aqui é o seguinte, ó, esse é o wash primer, ele é um fundo fosfatizante, então ele, além de dar ancoragem, de segurar o material, ele também
deixa a peça mais resistente contra o ferrugem. Ele normalmente é 2:1, tá? Ele precisa do... Na verdade ele não precisa, mas não vou entrar nessa pauta. Então você coloca 2 partes de produto para uma parte do catalisador. Então vamos dizer que 2 partes seria 20 gramas para 10 gramas, tá? Para ser mais simples. Ou 20 ml para 10 ml, tá? Então agora vou estar colocando ele aqui no recipiente. Mexer bem antes, tá? Ele decanta, então mexe bem. Aí coloca aqui uma quantidade. Vem com o catalisador. E coloca sua metade, né? Então se aqui deu 20 ml, você coloca 10 ml. Não precisa ser exatamente a risca, tá? Bom, eu estou fazendo aqui no olhômetro. Então catalisou. O correto aqui é você fazer com a pistolinha para ficar lisinho. Como não vou estar fazendo nenhum tipo de pintura e sim aplicando massa, vou estar mostrando para vocês que dá para fazer com uma espuminha. Então aqui, ó, misturou bem, cata a espuminha e vem aqui, ó, aplica aqui, ó. Aí dá um intervalinho de 15 minutos e vem com a segunda demão. Vou mostrar para vocês aqui como que ficou. Fica um acabamento liso. Então não precisa exatamente de ferramenta para estar trabalhando. Ó como que fica o acabamento. Fica lisinho também, com a espuminha. Você pode estar fazendo com pincel, caso necessite de um outro tipo de ferramenta. Não ache uma espuma, né? Mas o bacana é fazer com compressor, com a pistolinha de pintura. Mas para quem não tem ferramenta, isso ajuda muito. Aguardar secar 15 minutinhos, volta com a segunda demão, aguardou secar, a gente vem com uma massa poliéster aí por cima. Galera, 15 minutos, aí faz o mesmo esquema, tá? Molha aqui a espuma. E ó... Aí agora sim, aguardar 15 minutinhos também e aplicar a massinha aí por cima. Massa poliéster, eu particularmente gosto bastante da Sherwin-Williams, mas você pode estar utilizando aí a que você encontra na sua região. A poliéster era um pouquinho mais fácil para lixar, tá? Quantidade de catalisador. Sempre pouquinho, tá vendo? Só um cisquinho de catalisador. Normalmente, essa quantidade de catalisador seca rápido. Então você às vezes pode colocar menos catalisador e mais massa. Ó. Misturar bem. O segredo disso aqui é misturar muito bem. Se você observar que você fez essa quantidade com a quantidade de catalisador e secou muito rápido, na próxima você diminui o catalisador. Então você vai ter que conhecer seu processo de trabalho. Por que que eu digo isso? Porque às vezes está frio e essa quantidade de catalisador não é o suficiente para secar, porque está frio. Às vezes está calor e acaba secando muito rápido. Então a temperatura ambiente influencia muito. Fez a massa, estica bem a massa, ó. Ó, aperta bem a celuloide, tá? Primeira demão sempre é importante você esticar o máximo possível. E agora, aguardar secar. Secando, a gente dá uma lixadinha e vem com a segunda demão para corrigir algumas imperfeições. Galera, então massa seca, o que é mais recomendável aqui? Normalmente, uma massa tão grande assim, o recomendado é estar lixando com um taco maior do que a massa. Por quê? Para você conseguir planar, igualar as camadas sem deixar nenhum tipo de ondulação. Porém, não é o que eu desejo nesse momento, tá? Então aqui eu ainda vou lixar com um taquinho, cadê? Taquinho aqui, e vou estar utilizando o controle de lixamento para visualizar se está ondulado ou não. Por quê? Basicamente por a massa ser clara e estar numa posição ruim de vista, então eu não consigo identificar se está faltando alguma massa ou não, se tem massa alta ou não. Então por essa razão eu particularmente gosto de usar o controle de lixamento, que nada mais é do que pó xadrez. Então você só vai colocar um pouquinho aqui assim, ó, e você pode fazer com uma espuminha, você pode fazer com um pincelzinho, ou que só com a mão aqui, ó, mas é basicamente sujar a peça, ó, sem muita frescura, porque você consegue enxergar. Deixa eu pegar uma espuminha que fica mais visível, fica mais alastrado
esse pó e isso identifica muito melhor esses amassados. O mesmo tipo de espuma utilizou para estar passando o wash primer, a gente passa aqui agora, ó. Então fica mais visível. Pode usar qualquer cor, tá? É mais para você enxergar o que você realmente está fazendo. O lixo 80 e ó, você consegue enxergar que onde está azul, tá vendo esses pontos? É porque tá fundo. Onde já foi lixado e que tá branquinho, é porque ainda tá alto. Então, sempre igualando as camadas, você vai ter que passar a mão para ver se não tem degrau. Então, o certo aqui é ir lixando, acertar. Caso fique azul, passar mais massa. Então aqui, ó, igualar aqui, ó, nas pontas, tá? Igualar a camada. Beleza. Tirar com o desengraxante um pouco desse azul e novamente passar a massa poliéster. Fica fácil de visualizar, não fica? É moleza isso aqui. Agora passar um pouco mais de massa, aonde você observou que ficou fundo. Um pouco de massa, esfriou bastante. Então provavelmente a massa vai demorar um pouquinho mais para secar. A gente coloca um pouquinho mais de catalisador. E aplica. Aplica indo e voltando, ó, tipo para um lado e para o outro, para a massa penetrar em todos os furinhos. Agora aguardar secar, lixar de novo, utilizar o controle de lixamento. Massa seca, de novo, usar o controle de lixamento. Bonito o nome pro pó xadrez, né? É tudo, galera, tudo gourmetizando. Bom, aí lixar novamente. Já aproveitando a cena da preparação e você quer conhecer, quer trabalhar, quer fazer o seu carro e ainda está um pouco perdido, estou disponibilizando um curso que o link está aí embaixo na descrição desse vídeo. O curso está apenas R$50, então aproveita. Curso de pintura automotiva desde o iniciante ali, mostrando os tipos de materiais, os tipos de aplicação, como fazer uma pintura bem feitinha, topzera. Aproveita, 50 pila, tá de graça. Então vai lá, link tá aí na descrição desse vídeo e tem outros cursos aí como laminador, fabricação de molde. Então aproveita que está na promoção até 2025 e depois acabou. Então aproveita e bora aprender a fazer a sua pintura, tanto no seu carro quanto de repente num carro de cliente e começar a ganhar o funfa. Vai lá, aproveita, hein? Então tá aí, ó, as massinhas já secas. Só nos pontos localizados, né, onde ficou pequenos furos, pequenos onduladinhos. Então agora é só lixar. Aí a gente vai refinar, só para vocês entenderem o contexto, tá? Então a gente vai lixar com a 80, depois refinar com a 150 para tirar o risco da 80 e depois com a 220 para tirar o risco da 150. Depois que fez isso, você observa que essa lata aqui ficou exposta. Talvez fique mais algumas latas, alguns pontos de lata exposta. Aí sim, o correto é vir com wash primer. Então, para vocês entenderem o contexto, vocês vão, toda vez que tiver um trinco, algum amassado, alguma coisa que vocês tenham que passar massa ou primer, a maneira correta é você deixar a lata exposta no primeiro momento, lixando com um abrasivo um pouco mais áspero, né? Uma 80, uma 60. Depois, caso precise, vocês entram com a massa. Depois que a massa foi toda lixada, vocês vão observar se ficou lata exposta. Aí sim vem com o wash primer. Caso vocês não precisou aplicar massa, mas ficou com a lata exposta, aí vocês aplicam o wash primer, tá? Por quê? Vai ter que aplicar o primer em cima e as tintas. Então o wash primer ele serve tanto para proteger a lata quanto para criar ancoragem para os materiais, vamos dizer, líquidos, tá? A massa em si, ela já tem esse componente de aderência e de proteção, que não é tanta, tá? Então tem que tomar um certo tipo de cuidado. Mas agora vamos lixar para vocês entenderem todo o contexto aí. Com a lixa 80, 150, a gente vai refinar, tirar o risco da 80. Beleza, agora
220. Tudo na sequência. Sempre subindo um pouquinho mais, ó. Se eu vinha ficar 150 até aqui, a 220 vem até aqui, ó. Agora, todo local que ficou lata exposta, igual aqui embaixo, e aqui, de novo, o wash primer. Vou fazendo a espuminha de novo, tá? Guardar aí uns 15 minutos, aplicar a segunda demão e já vem com o primer PU. Segunda, 15 minutinhos, hein? Sem deixar muito excesso. Passar aqui embaixo. Se você quiser deixar de um dia para o outro, você pode, se lembrando que você vai ter que dar uma lixadinha e passar de novo. Caso você já tenha a intenção de fazer isso, o que você deve fazer é passar umas 3, 4 demãos para deixar alguns dias aí e mesmo assim proteger a lata, tá? Então, quanto mais tempo você há necessidade de deixar exposto, deixar com wash primer, mais demão você passa. Caso você já for fazer uma cobertura, 2 demãos é o suficiente. Desengraxante. Dei uma quebradinha de lixa, passei um desengraxante e agora o primer PU. Aguardar 15 minutos também e vir com a segunda demão. Então, praticamente é isso. Quando você tem um pequeno reparo, um pequeno trinco na lata, um pouco mais antigo, né, de carro um pouco mais antigo, você pode estar corrigindo desse jeito. Parece até ser complicado, mas vocês viram que é simples. Então, recapitulando alguns detalhes, é você lixar a lata, deixar a lata exposta, vem com a massa, lixa a massa, refina a massa. Caso tenha ficado com lata exposta, aplique um wash primer. Aplicou o wash primer, se ficou lisinho, é simplesmente passar um pano com desengraxante e primer. É simples, beleza? Então, um forte abraço, espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus. E agora bora terminar isso aqui.